E vamos agora ouvir a palavra daquele que buscou que esse curso se realizasse e se objetivasse. Vamos ouvir a palavra do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado está fazendo 85 anos, mas na verdade foi nos últimos 20 anos que a instituição Tribunal de Contas se firmou no Brasil, graças à definição que lhe foi dada pela Constituição. A Constituição estabeleceu os tribunais de contas como principais organismos de fiscalização da administração pública. E o fez, a meu ver, de uma maneira muito sábia, porque o fez vinculado ao Poder Legislativo, que é o poder que emana diretamente da vontade popular, né? Com isto classificando diretamente com a necessidade de fiscalização do povo com relação aos seus governantes. Nesta simbiose, nesta harmonia do poder técnico, da função técnica do tribunal, com a função política das casas legislativas, sai, a meu ver, um modelo ideal de fiscalização das contas públicas. E para essa finalidade, a Constituição definiu muito bem quais são as competências dos tribunais de contas e quais são as competências políticas do Poder Legislativo. E ao definir competências dos tribunais de contas, deu a estas competências um caráter definitivo. As decisões dos tribunais de contas não podem ser alteradas, nem pelo Poder Legislativo, nem pelo Poder Judiciário. Isto cria uma segurança muito grande no processo de fiscalização. Com isso, quis a Constituição definir claramente o que é uma função técnica da função política. Os senhores sabem que, em matéria de contas de prefeitos, contas anuais dos prefeitos, o Tribunal de Contas apenas opina, examina tecnicamente o produto da gestão anual e oferece uma opinião ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal. E é a Câmara, com seu poder político, representando a comunidade, que vai dizer, não que aquele parecer esteja correto ou incorreto, porque não é o papel da Câmara, mas vai dizer se diante daquele parecer as contas merecem ser aprovadas ou rejeitadas. Por isso que não é incomum o Tribunal de Contas apontar desvios, às vezes até graves em contas, mas a Câmara Municipal reformar este entendimento e decidir, por 2/3 dos vereadores, que aquelas contas, que aquele prefeito, apesar daqueles desacertos ou desvios, fez uma gestão satisfatória para a sua comunidade e assim definitivamente julga as contas do prefeito. Eu acho isto harmônico. A Constituição tratou essa matéria, a meu ver, muito bem. Mas aquelas competências do Tribunal de Contas em gastos públicos, gastos isolados, estas são definitivas, não são matéria de parecer, são matéria de julgamento definitivo e as consequências são gravíssimas. Por isso, todo cuidado é pouco, todo o interesse que tenha o gestor público em acertar é saudável. O Tribunal de Contas ensina, mas o Tribunal de Contas está vigilante, acompanha todo e qualquer ato de gasto público de todos os municípios. Veja, comentando sobre contas, sobre gastos públicos, sabemos que tudo isso, a partir também da fala do próprio Tribunal de Contas, por meio do seu presidente, só é possível com esse poder que foi acrescido pelo município do seu poder de arrecadação. Portanto, está na hora de discutirmos um pouco, agora de forma mais aprofundada, o volume de arrecadação do município e, sobretudo, suas receitas municipais. O município consegue dinheiro da população por meio de taxas e impostos. Há o IPTU, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e o Imposto retido na fonte, sobre o salário dos funcionários. As taxas aparecem quando pessoas ou empresas querem determinados serviços da Prefeitura. O município também cobra multas, juros e tarifas públicas como água e esgoto. A pavimentação dessa rua vai beneficiar os moradores da região. Por isso, quando estiver pronta, eles vão pagar a contribuição de melhoria. E com isso, acaba a nossa lista de fontes de arrecadação no próprio município. Mas calma, tem mais. Vem dinheiro também da União e dos estados. O primeiro tipo de repasse são as transferências constitucionais. Faça chuva ou faça sol, o dinheiro cai no município. Do Estado, a mais importante é a cota-parte do ICMS. O Estado arrecada o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e 25% do total são devolvidos aos municípios na forma de cotas-partes. A principal transferência constitucional da União é a cota-parte do FPM, isto é,
A União arrecada imposto de renda e IPI. 23,5% desses dois impostos juntos vão para os municípios, sob o nome de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios. Existem as transferências automáticas, como dinheiro enviado para a saúde, educação e assistência social, e as compensações financeiras, pela exploração dos recursos naturais do município, por exemplo. Os estados e a União podem também fazer transferências voluntárias, mas só para fins bem específicos. E isso não é automático, tem que ser negociado. Em resumo, o município tem seus recursos próprios, recebe as transferências constitucionais dos estados e da União, as transferências automáticas e as transferências voluntárias, os convênios. Outra fonte de recursos são financiamentos e empréstimos em instituições financeiras, fundações e empresas que sejam parceiras em projetos determinados. O município pode ainda conseguir doações de empresas privadas. Veja que esse VT explicou de forma, ainda que sintética, mas bem concisa, não só para os contadores, que temos certeza que isso tudo é de conhecimento dos senhores, mas principalmente aos gestores. Aliás, lembra que desde o início da nossa aula nós estamos trabalhando com a ideia da integração. Portanto, esse conhecimento tem que ser de todos. Vale dizer, as fontes de recursos municipais. Bem, foi comentado de forma, inclusive, muito rápida, mas nós vamos ter uma oportunidade para discutir isso de forma aprofundada. Até porque, quando falamos em planejamento das políticas públicas, nos referimos aos recursos. Sem isso, é impossível pensar na execução das políticas públicas. Lembrando ainda que os recursos são escassos, não brotam, não caem da árvore. Nós temos que trabalhar com o orçamento do município e as suas fontes. Reconhecê-las, entendê-las, é um papel de todos nós, trabalhando no setor da administração, no setor das finanças, na área da saúde, na área da educação. Enfim, o linguajar tem que ser comum. Para isso, a gente pensou mais uma atividade de aquecimento que eu vou comentar com vocês. Vamos então à nossa segunda atividade? Mãos à obra, vamos lá! Enfim, tenho aqui comigo as instruções para a segunda atividade. Essa, com certeza, os contadores poderão mostrar o seu grande conhecimento sobre os recursos municipais. Mas de nada adiantará, porque esses recursos, se não aplicados naquilo que foi planejado, e aí os gestores que vêm participando desse processo, podem, inclusive, dar a sua força de trabalho, o seu conhecimento. O que eu estou falando é de trabalharmos integrados. Bem, vamos reconhecer essas fontes. Eu estou aqui em mãos com a instrução da segunda atividade. O docente tutor tem aí com vocês, para que a gente possa trabalhar em grupos. O objetivo está bem claro nessa folha que vocês devem ter recebido. Primeiro, nós vamos discutir um problema cujas soluções estão na boa utilização das diferentes formas de recurso. Eu já posso adiantar que o problema aqui, eu não sei se é um problema ou se é uma solução. Na realidade, na folha diz que o município ele está construindo um projeto que seria uma unidade médico-odontológica itinerante. Mas para isso não dá para executá-lo sem recursos. E, portanto, vocês vão, em conjunto, pensar em soluções automáticas ou não automáticas, como garantir recursos para a execução desse projeto. A partir disso, nós, nessa folha de instrução que vocês têm aí, demos alguma discussão de casos, eu diria assim, inclusive de sugestões, sobre forma de aumentar ou mesmo trabalhar com novos recursos disponíveis no município. Enfim, precisamos usar aqui todo o nosso esforço e a nossa responsabilidade e a nossa integração. Veja que vocês até a atividade, a folha está até grande, mas eu posso sintetizar para vocês. De uma certa forma, o que foi passado foram 4 maneiras de se pensar o aumento, né, dos recursos, ou talvez a melhor utilização dos recursos para fazer jus a esta unidade médico-odontológica itinerante. O primeiro caso está se referindo à possibilidade de aumento de ISS.
Enfim, é uma discussão. Tem condições de aumentar? Aumentar o imposto significa aumentar a arrecadação? Está aí uma discussão que você deve fazer. O segundo caso diz respeito, inclusive ele está grande, porque foi até extraído de um artigo do José Roberto Afonso, como eu comentei já, tributarista, onde ressalta a importância que tem sido aos municípios do PIMAT, o Programa de Modernização Administrativa Tributária. Bem, esse PIMAT já está em funcionamento em vários municípios, trabalhando a ideia de melhoria da administração orçamentária, financeira e tributária. Portanto, aqui dá alguns exemplos. Esse seria o segundo caso. Um terceiro caso diz respeito a uma reflexão sobre a melhoria de cadastro dos estabelecimentos comerciais. Portanto, eu diria, como os nossos amigos do CEPAM, a possibilidade de rever o cadastro técnico municipal. O importante é discutir essas formas. E eu tenho aqui uma última, que já está tratando especificamente da possibilidade, o que foi até comentado no vídeo, no VT, de uma criação de taxa municipal, ou seja, um tributo que diz respeito à prestação de um serviço. Enfim, o que nós apresentamos aqui para essa atividade é que agora vocês não precisam estar escrevendo, colocando para que a gente veja daqui, mas sim que promova essa discussão. Como é que vocês vão fazer jus à implantação dessa unidade odontológica itinerante? Quais os 4 casos podem ser trabalhados, ou um deles, ou nenhum? Enfim, até uma ideia de vocês. Para isso, nós vamos aqui reunir em grupo e, inclusive, promover essa discussão, porque, atenção, hein? A nossa aula caminha numa discussão da responsabilidade dos recursos. E, como eu disse no início, trabalharemos com melhor aplicação desses recursos. Vamos então a essa atividade. Eu daqui falo de novo. Mãos à obra. Me parece que agora nós vamos ter 30 minutos, é isso? 40 minutos. Acho que é suficiente para essa discussão e vocês apresentarem aqui para mim. Vou trabalhar com a ideia de escolher algumas localidades, de forma até a pensar três intervenções para eu poder aproveitar o máximo possível. O que queremos saber é o que vocês discutiram e como estão vendo a execução desse projeto. Bom trabalho! Bem, pessoal, vamos retomar então o que vocês discutiram. Essa atividade, como vocês viram, ela tratava de um novo projeto e, portanto, da implantação do consultório odontológico itinerante. Nós aí oferecemos a vocês 4 possibilidades de aumento de recurso. O primeiro era o aumento do ISS. O segundo era trabalhar com o PIMAT. O terceiro era discutir a reformulação do cadastro técnico municipal. E o quarto, a criação de novas taxas. Bem, eu já sei que tem muita contribuição. Vamos ouvir aí o que vocês discutiram, começando pela DRS de Assis. Boa tarde, Acres. Eu sou Júnior de Assis e a proposta nossa para viabilizar esse projeto seria a criação de uma taxa em cima de todas as licitações do município, na casa de 1%. Então, a empresa que ganhasse essa licitação fazia o recolhimento de 1%, poderia ser numa conta específica do projeto ou através de uma receita extra-orçamentária para não atrapalhar o orçamento, e assim nós íamos poder fomentar esse projeto tão importante que eu acredito que nenhum empresário que está lá prestando serviço, para o município também estaria fazendo essa contribuição social com essa taxa de 1% no valor total da obra ou desse serviço. Eu passo a palavra. Vamos aproveitar e passar já para a DRS Campinas. Por favor, DRS Campinas. Boa tarde. A DRS Campinas, meu nome é Washington, estou representando o grupo Nova Era. Não há necessidade de apresentar a sala, porque tem alguns municípios, eu não conheço todos. Mas, em síntese, vamos falar Paulínia, Campinas, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Olambra. Bom, o grupo estudou e analisou o caso e teve 3 sugestões. Primeira, recadastramento imobiliário. Na verdade, o recadastramento imobiliário é tributos próprios.
E o que acontece é que, com o crescimento vertiginoso da região metropolitana, existem muitos imóveis que não foram cadastrados. Eles poderiam gerar IPTU, dentre outros, taxas, serviços. O segundo foi a implantação da nota fiscal eletrônica, que faria com que o ISS e o ISSQN trouxessem um aumento arrecadatório prontamente, tendo-se em vista que deixaria de depender do poder fiscalizatório dos fiscais pessoas físicas e passaria a declaração tributária diretamente da própria empresa. E o terceiro, que foi uma saída inteligente, seria buscar patrocínio junto à iniciativa privada, com aquelas empresas que têm necessidade de certificações, como a AA1000 e a FA8000. São certificações sociais, nas quais as empresas têm que patrocinar, os programas sociais advindos de apresentações de projetos, não só públicos como privados também. Então foram essas três que nos trariam aí a arrecadação suficiente para patrocinar o programa do caso em questão. Obrigado, passo a palavra. Em seguida, passo a palavra à DRS Bauru. Aqui eu sou João Carlos Tassi de Bauru. Estou representando três principais municípios aqui da região, Bauru, Lençóis e Boribi, e as empresas públicas, autarquias, câmaras municipais e pretensão municipal. Com relação à questão, os grupos foram bem produtivos e nós elencamos alguns pontos importantes, né? A implantação da nota fiscal eletrônica com o objetivo da diminuição da sonegação do ISSQN. A revisão sistemática da planta genérica para melhorar a arrecadação do IPTU. A doação de terrenos para indústrias com o objetivo de aumento da arrecadação do ICMS e IPI. E a melhoria de cadastro mobiliário e imobiliário, entre outras informações aí. Passo a palavra. Bem, pessoal, impressionante que as três localidades, enfim, a discussão foi bastante rica, já deu para perceber. Na realidade, eu queria dizer, em primeiro lugar, que vocês usaram da criatividade. Aquilo que os municípios, sobretudo com a responsabilidade de executar as políticas públicas, devem pensar, refletir em diferentes formas, seja de criação de novos tributos, mas também do aprimoramento daqueles já existentes. Especificamente, o Júnior, da DRS de Assis, comentou a ideia da criação de uma taxa para licitações. Eu só queria lembrar, é importante reconhecer que a taxa, como vocês viram, já retomaram, ela diz respeito a um tributo referente à prestação de serviços. Portanto, ela também entra aí com o caráter da universalidade desta taxa frente aos munícipes, do poder de arrecadação. É uma discussão a fazer, o que vocês levantaram sobre a questão da licitação. Enfim, precisaríamos ter mais tempo para aprofundar. O pessoal da DRS de Campinas, bom, ali parece que o negócio está animado, muitas palmas, né? Eu percebi que, inclusive, eles trouxeram 3 formas de pensar a implantação dessa unidade. Primeiro, a ideia de trabalhar a receita, melhorar a receita imobiliária, e eu já aqui na hora já notava, enquanto você falava, a ideia da modificação, da reformulação da planta genérica de valores. É importante, sim, comentar que vários municípios deixam isso de lado. Sabemos que é um atributo e faz parte, inclusive, da reclassificação dos imóveis. Vocês comentaram, muito importante. Por aí pode vir novos recursos. Com certeza virá. A segunda, comentada por vocês e também pelo outro grupo, a ideia da nota fiscal eletrônica. Parece que o governo do Estado já fez escola. Importante, porque a nota fiscal eletrônica, o Estado, sobretudo, está se referindo àquele tributo que é dele de arrecadação, o ICMS, ou seja, aquele imposto. No caso do município, vocês mencionaram o ISS. Esse sim é um imposto municipal e, portanto, qualquer tentativa de melhoria, né, na forma de arrecadação, de forma eletrônica, é muito bem-vinda. E isso não se faz, vamos lembrar a palavra-chave da nossa aula de hoje, é integração. A integração, porque não é só a Secretaria da Fazenda, isso vai precisar de um esforço conjunto. É importante mencionar isso.
de toda a administração e dos munícipes. Lembra o centro, a população? Há também uma ideia importante, já levada pelo nível do governo federal e do nível estadual, que vocês trouxeram ao município, uma discussão um pouco mais local, a ideia das parcerias público-privado para a execução de projetos sociais. Então, o que eu senti que Campinas trouxe, realmente é reforçando a criatividade. A ideia da parceria público-privada e, portanto, um diálogo muito claro e permanente com o setor privado no município para a execução daquilo que é possível, aquilo que é efetivamente de responsabilidade aí, que pode entrar a participação do poder privado, com o controle dos recursos do Estado, Estado entendido município. Por último, eu queria comentar o João Carlos de Bauru. Me parece que ele tocou e o grupo, a classe em si, discutiu praticamente os mesmos termos que da outra turma do pessoal da DRS de Campinas, né? E até se fez menção à ideia de doação de terrenos, enfim. Eu quero dizer a vocês que a criatividade foi colocada. Essa é a ideia da criatividade, de pensar como resolver a situação de serviços que dizem respeito a necessidades da população. Para isso eu preciso de recursos. Lembre a lei de responsabilidade fiscal. Ela diz, não se pode executar um gasto sem prévio comprometimento da receita. E vocês estão pensando, eu acho que esse é um esforço conjunto. Vamos dar mais chance a ouvir 3 outras localidades. Eu tenho aqui a DRS de Araçatuba, de Votuporanga e de Tupã. Então, nesta ordem, vamos ouvir primeiro a DRS Araçatuba. Vocês com a palavra, com mais ideias. Boa tarde, Áquila. Dessa vez somos mais amigáveis. Com relação às ideias apresentadas por Campinas, a gente até fez questão de anotar. Campinas é o outro polo da nota fiscal eletrônica e das PPPs. A gente também colocou aqui a atualização do cadastro de imóveis sistemática, né? E com relação às outras coisas que a gente discutiu, que fizemos inclusive um círculo de debate geral aqui na sala, parcelamento de débitos. Muitos municípios têm a dívida ativa enorme, no caso do meu, Piacatu. O prefeito vai me odiar agora. Nós colocamos a tentativa de parcelar esses débitos primeiro de maneira amigável, sem anistia de multa e juros, para não ter prejuízo de quem paga os seus tributos em dia. Se não conseguir pela via amigável, pela ação por via judicial. Numa outra frente, por um lado, ir atrás de quem está devendo, e por outro, incentivar o pagamento adimplente, seria incentivos como surgiu ideias aqui do que já é praticado em outros municípios. Tem município que premia os contribuintes que estão adimplentes no final do ano distribuindo prêmios. Isso inclui, inclusive, os contribuintes que fizerem esse parcelamento amigável, estiverem pagando o seu parcelamento. E também uma pré-condição, além da adimplência, seria o veículo de quem esse é o titular está emplacado no município, porque também aumenta a participação do município no IPVA. A via do financiamento não foi descartada. Compras por pregão eletrônico, no item 2 mencionou a redução do custo. Essa seria uma via também. O aumento da fiscalização, sobretudo nos ambulantes do município e dos que vêm para o município. Conscientização da população e dos próprios estabelecimentos que estão informais das vantagens que eles teriam entrando na formalidade. Lógico, tem o pagamento de tributos para o município, mas eles podem ganhar também no lado dos fornecedores, porque tem fornecedores que só fazem vendas para quem é formal, e geralmente esses fornecedores vendem a um preço interessante. Atualização cadastral de imóveis a gente falou, e ficou mais ou menos nisso a nossa discussão. Agradeço a participação, obrigado. Passamos a palavra a Votuporanga. De uma forma bem sucinta, ao pessoal do meu grupo de ação, no caso, 4 municípios com particularidades semelhantes,
Álvares Florencio, Cardoso, Gastão Vidigal e Magda, as grandes prestadoras de serviço dos nossos municípios, elas não pagam pelo uso e ocupação do solo. Então, seria uma reforma no Código Tributário Municipal, onde as empresas que prestam serviço de energia elétrica, água e esgoto, distribuição de petróleo, telefonia fixa e celular, começassem a pagar taxas de uso e ocupação do solo para que a gente pudesse alocar recursos para manter essa unidade viva. Passo a palavra, muito obrigado. E vamos ouvir a nossa última intervenção do pessoal da localidade do Tupã. Boa tarde a todos. Gostaria de deixar bem esclarecido que a nossa região é um dos municípios bem menores do que a gente tem visto aí. Portanto, eu acho que a principal situação nossa hoje era rever todas as despesas que tem nas prefeituras, nas secretarias, tá certo? Porque, de repente, está se gastando mal. E gastando mal, então você não consegue fazer mais nada, a não ser deixar de fazer o que tem que ser feito. Portanto, os municípios têm que constantemente, inclusive, procurar sempre as receitas, estudos através de jurídico, etc., etc., para tentar sempre manter uma receita adequada para qualquer outra eventualidade ou algum projeto. Mas em situações que seria, principalmente, era rever essa situação do gasto no município, ok? Inclusive, nós destacamos aqui alguns fatores importantes, que é os cortes de cargo de comissão que existe muito nas prefeituras hoje, não é? E, por fim, também, se não tiver outra alternativa, é buscar alguns convênios no Estado. O Estado hoje está favorecendo muito para um atendimento odontológico, do qual a gente está se vendo isso aqui, tá? E sem contar, realmente, verificar se as despesas de secretarias estão corretamente sendo feitas. Muito obrigado. Bem, pessoal, ouvimos várias sugestões, várias ideias, né? Com certeza eu não vou ter condições de comentar todas, mas, enfim, algumas eu gostaria de reiterar ou, pelo menos, né, ressaltá-las. Veja, quando se foi mencionado a ideia de parcelamento de débitos, né, dentro do nosso espírito de criatividade, eu acho que é importante, sim, né, pensar novas formas de melhorar a arrecadação da dívida ativa, por exemplo. Nesse sentido, e vocês tiveram uma preocupação importante, sem anistiar as multas e juros. Só queria fazer uma menção, vamos ver isso mais para frente, mas a rigor, né, qualquer anistia, isso significa, sobretudo, abrirmos mão de receita. E aí nós temos que ver como é que funciona isso dentro do espírito da lei de responsabilidade fiscal, dado que qualquer execução de uma política pública, nós não podemos abrir mão do pouco recurso que temos. Vamos falar melhor isso nas aulas, sobretudo as próximas aulas. Mas lembrando que toda a discussão sobre novas formas de tributação devem passar pela área do jurídico, pelo crivo do setor jurídico. E essa discussão é muito importante, não só com o setor jurídico, eu diria até mais. É importante essa discussão ser mantida de forma sistemática com a Câmara Municipal, né, com os vereadores, porque, a rigor, tudo isso vai incidir sobre a capacidade de arrecadação das prefeituras, mas, sobretudo, a capacidade de contribuição do munícipe. Então, é importante que a gente promova essas reflexões junto com a Câmara também. Mas, enfim, acho que foram várias ideias. Por exemplo, aqui se comentou a ideia de melhoria do cadastro técnico municipal, criando taxas de uso e ocupação de solo. Acho muito importante, né, rever todo esse processo. É claro, como disse o município de Tupã, diz que os municípios todos reunidos lá em Tupã, a maior parte é constituída de pequenos municípios. Eu quero até deixar claro que talvez o pequeno município, pensar taxas de ocupação e uso de solo, já é uma discussão mais complexa. Porém, isso não impede também que ele assim o pense. E quero também lembrar, toda essa nossa discussão, ela é importante para refletir que mesmo um município pequeno, que aliás, dos 645 municípios em São Paulo, 80% tem menos que 20 mil habitantes. Mas há muito por se fazer. Como disse Tupã, o mais rápido pensamos em cortar gastos. É uma saída. Porém, a nossa reflexão era
como melhorar a capacidade de arrecadação e de tributação, né? Talvez o corte de um gasto pode significar a diminuição da prestação de serviço de um ou de mais serviços para os munícipes. E lembre que a população é o nosso foco.